A voz do povo é a voz de Deus? Esta é a lição número 12 da classe de adolescentes. O amor que vence o mal. Para esta aula, os hinos sugeridos são 3, 90 e 178. Vamos descobrir. Você já passou por uma situação em que uma pessoa não faz outra coisa a não ser lhe importunar e lhe fazer mal? E quando alguém decide que não quer mais olhar para você, qual é a primeira vontade de reagir nesses casos? A rejeição talvez seja o sentimento mais difícil de lidar. Por que eu digo rejeição? Porque se você descobre que alguém tem ódio por você, pelo menos ela tem alguma coisa por você, sente alguma coisa por você que é ódio. E diferente do que muitas pessoas dizem, ódio não é contrário de amor. De modo geral, o contrário de amor é desprezo, indiferença, esse tipo de coisa. E a rejeição, lidar com a rejeição é muito difícil. É por isso que muitas vezes as pessoas, principalmente adolescentes que estão iniciando a sua vida, eles querem ser aceitos pelo grupo. Que grupo é esse? Vários grupos, o grupo da escola, o grupo da família, mas principalmente não, da família não muito, mas geralmente de amigos, de escola ou daquele grupinho específico que vai fazer algo específico, não precisa ser necessariamente da escola. Digamos uma turminha, por exemplo, um grupo de amigos, Jesus não tinha 12 discípulos, tipo algo dessa natureza. Então, quando o adolescente chega nesse grupo, ele quer ser aceito. Então, aqui mora um grande perigo. Por quê? Porque ele tem medo da rejeição. E por causa dele ter medo da rejeição, ele faz qualquer coisa para ser aceito. E isso aqui é um grande problema. Tenha em mente o seguinte, você é uma pessoa especial. E sim, haverá grupos independentes de que você será rejeitado. Jesus foi rejeitado. O cristão sempre será rejeitado por um grupo ou outro. E você precisa ter maturidade para esse negócio. Mas o que você faz nessas situações quando você é rejeitado por um grupo? O que você faz? Qual é a atitude que você faz? Você paga o mal com o mal? Ou você demonstra maturidade e se retira? É bem difícil. Lidar com a rejeição realmente é difícil. Ter maturidade para a rejeição é difícil. Mas é necessário ter esse negócio. Por quê? Porque nós não devemos pagar a mesma moeda. Se uma pessoa te rejeitou, ela tem o direito de rejeitar você. Apenas segue o seu caminho. Amanhã ou depois, quando ela precisar de você, você não a rejeite. Você demonstre amor para ela. Por quê? Porque assim você a ganhará. Ela vai pensar, outrora eu rejeitei essa pessoa, mas hoje que eu estou necessitado, foi a pessoa que me estendeu a mão. E é isso que é a dinâmica bíblica, é isso que é a dinâmica que Cristo nos ensinou, para que nós venhamos verdadeiramente estender a mão ao próximo, independente de quem seja o próximo, até mesmo aquela pessoa que te rejeitou. Hora de aprender. Dessa forma, a maneira como lidamos com aquelas pessoas que nos fazem mal deve seguir a regra do reino de Deus e não as paixões humanas. Na verdade, a questão da rejeição, quando a pessoa é rejeitada, principalmente aqui nesse ponto que vai, a pessoa que te fez um mal, necessariamente um mal, fez algo para você que realmente te fez um mal, te causou um mal, até mesmo um prejuízo financeiro, ou um outro tipo de prejuízo. O que você faz? Cá para nós, só entre eu e você, a gente tem uma tendência de ter uma paixão humana. O que é a paixão humana nesse sentido? É agir como uma pessoa normal. O que é uma pessoa normal? A pessoa que vai revidar esse mal, vai correr atrás do prejuízo, como diz o outro, né? Vai correr atrás do prejuízo. Se ele fez isso comigo, eu vou fazer com ele também. Isso é uma paixão humana, agir sem pensar. Por quê? Porque a paixão humana, na verdade, é um erro humano. Paixão traduz geralmente por erro. Por quê? Porque paixão é um erro. É um erro? Sim, é um erro, como nós vemos lá em Tiago capítulo 5, versículo 17. Todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. Essas paixões, geralmente ela é tida como erro. E sim, se você está apaixonado por uma pessoa, isso é um erro. Você precisa ter cautela com esse negócio.
Nós temos amor e não paixão, são coisas diferentes. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que nós muitas vezes queremos seguir o nosso coração, ser afoito, explosivo e partir para cima e correr atrás do prejuízo. Mas isso não é o padrão de Deus para nós, não é o padrão do reino de Deus para nós. Se uma pessoa te fez o mal, segue a vida que segue. A pessoa fez o mal na verdade, como minha mãe fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ela diz que o mal fica para quem faz. E é verdade, a pessoa que te faz o mal hoje, amanhã ela tropeça nas suas próprias pernas. É Gálatas 6:7, tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. É a lei da semeadura, Deus não se deixa escarnecer. Então, se uma pessoa fez mal para você, você não precisa se preocupar com essa pessoa. Ela mesma vai fazer tão mal a ela que ela mesma vai acabar com ela mesma. Então, nós não devemos revidar. Se uma pessoa fez mal para nós, é verdade que a carne grita, nós queremos partir para cima, né? Igual Pedro, né? Queremos partir para cima, mas nós devemos ter prudência no nosso viver. Lembra que você é uma adolescente cristã. Você é uma pessoa de Deus, o Espírito Santo está dentro de você, então você precisa agir com o Espírito Santo dentro de você, você precisa agir como uma pessoa salva que você é. E uma pessoa salva que vai herdar o reino de Deus não age de uma forma explosiva, não age correndo atrás do prejuízo, como diz o outro, né? Pagando mal com mal, ou como as pessoas dizem, né? Pagando na mesma moeda. Então nós não fazemos esse negócio, nós somos diferente, você é um adolescente diferente, você é uma adolescente diferente. Amando o inimigo. Isso mesmo. Se você serve a Jesus e pertence ao reino, então você se sacrifica por aquela pessoa que não gosta de você ou se opõe ao que você faz. Sempre terá pessoas que vão se opor àquilo que você faz. Até o fato de você ir à igreja, as pessoas vão zombar de você só pelo fato de você ir à igreja. Ah lá vai a Bíblia. Ah lá, a crente doida. E coisas dessa natureza. Só pelo fato de você ir à igreja, as pessoas já vão ser contra você. Vão se opor a isso. E até na sua vida, na sua escola, na sua casa, na própria igreja, há pessoas que vão sempre se opor àquilo que você faz. Entretanto, o que você faz? Você ora por ela. Por quê? Porque orar por uma pessoa é um tipo de sacrifício que nós fazemos. A pessoa está te fazendo mal, está se opondo a você, mas você vai dobrar o joelho e vai orar por ela. Isso é o quê? Isso é se sacrificar por ela. E isso é o que eu chamo de nobreza. É quando uma pessoa chega para você, às vezes até para te agredir ou coisas do tipo, né, tanto psicológico quanto físico, te faz o mal, mas você num ato de nobreza, você ora por essa pessoa. Lembra lá de Estevão, lá de Atos capítulo 7, vai falar lá de Estevão, lá pelos versículos 50 e poucos, 57 deve ser, 57 e 58, vai falar sobre a questão de que ele foi apedrejado. Observa que as pessoas estavam fazendo mal a Estevão, por quê? Porque ele estava dando uma mensagem de amor, uma mensagem da parte do Senhor, que foi uma mensagem muito firme, muito eloquente. E o que as pessoas fizeram? Se oporam a ele de uma forma tal que o apedrejaram até a morte. Mas antes de morrer, o que ele disse? Senhor, não lhes impute este pecado. O que Estevão estava dizendo? Senhor, não leve em consideração este mal que eles estão me fazendo. Eles estão me matando, mas não põe isso na conta dele. Perdoa eles, eles não sabem o que eles fazem. A ideia é essa. O que é isso? Isso é um ato de nobreza. Quando a pessoa está te apedrejando, você está pedindo a Deus por essa pessoa. Isso é um ato de nobreza, que é algo que não tem preço, tem valor. Orar pelos que nos perseguem. Jesus explica à multidão e aos discípulos que amar quem nos ama não é problema. Isso qualquer pessoa faz. Difícil é tratar bem quem lhe faz mal. É algo... Tem uma questão entre a minha família que eu gosto muito. Desde meus tempos de criança nós temos isso. De tempo em tempo, uma vez por mês ou uma vez por ano, dependendo das circunstâncias, nós reunimos toda a família para uma confraternização.
E é muito interessante que nós começamos a conversar e conversa daqui e conversa dali. E é algo muito interessante que... Duas coisas interessantes. Primeiro que nós, apesar de ficarmos um certo tempo sem nos ver, é como nós fôssemos vizinhos um dos outros. E um outro ponto também que eu acho muito interessante é que a minha família, 95% da minha família não é cristã. E nunca houve uma discussão ou uma briga em mais de 30 anos desses encontros. Por quê? Porque um ama ao outro. Mas por que nós nos amamos? Porque somos a mesma família. Amar aquelas pessoas que nos amam é fácil. E aqui é um bom exemplo. Agora, amar aquela pessoa que nos faz mal, aí é diferente. Aí o que nós fazemos? Nós não queremos amar aquela pessoa que nos faz mal. Nós desejamos o mal para ela. Mas é interessante que nós venhamos compreender algo. Que o Senhor, o Espírito Santo está dentro de nós. Deus é amor, então nós temos que ter amor no nosso coração. Se nós temos amor no nosso coração, o que deve sair do nosso coração é amor e não ódio. E isso é na essência. O cristão verdadeiro, a pessoa salva na pessoa de Cristo, ela é uma pessoa extremamente amorosa, independente das circunstâncias. Não é que essa pessoa vai ficar 100% aceitando tudo, não é isso, não é isso. A questão é que ainda que a pessoa me faça o mal, eu vou fazer o bem para ela. Eu vou te dar um exemplo prático, principalmente aqui para as meninas, né? Se você chegar na rua ou mesmo na sua casa e pegar uma flor, por exemplo, e você vai sentir o aroma da flor, certo? Ela está ali perfeita. O que você faz? Você pega e esmaga essa flor. E depois você cheira. Você vai ver que o perfume daquela flor vai ficar na sua mão. Por que apesar de você ter esmagado aquela flor, a sua mão está perfumada? Porque perfume é a essência da flor, independente se ela está bonita ali ou está sendo esmagada. Ela tem a mesma essência. Você é assim também. Independente se você está bem ou as pessoas estão te maltratando, você continua tendo a mesma essência. Você não muda. Por que você não muda? Porque a sua essência está dentro de você, está intrínseco em você. Portanto, nós devemos amar uns aos outros, ainda que aquela pessoa me faça um mal, eu preciso amar ela espontaneamente, eu não preciso forçar esse amor, até porque o amor não é forçado, o amor ele é espontâneo. Um amor na contramão do mundo. Interessante observar que Jesus começa seu ensino citando um ditado popular. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. E deixa bem claro que ele está errado. O que está errado? O ditado. Em outras palavras, ele diz que a voz do povo não é a voz de Deus. Olha, o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que nem tudo que o povo fala está correto. Ou seja, não é porque está todo mundo falando algo que está todo mundo certo. Como já dizia minha mãe desde quando eu era garotinho, você não é todo mundo. Frase célebre de mamãe, né? Frase célebre. Certamente sua mãe já falou isso para você também e talvez até fale até hoje, né? Você não é todo mundo. As pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é verdade. Lembra lá de Barrabás? Que Barrabás foi solto. Olha que no lugar de Jesus, lembra da questão da rejeição? Jesus foi rejeitado, né? Por um ladrão, né? Por uma pessoa que só o sangue do cordeiro, né? Barrabás, só Jesus. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Por que não? Porque a voz do povo, o povo é humano e Deus é divino. E como o povo é humano, o povo é passível de erro. E é muito erro. E demais a mais, o povo não age e não julga como Deus julga. Deus julga o interior. Então, de maneira nenhuma, a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. Então, veja que Jesus aqui ele dá um contraponto. Né? É algo que, vou falar um negócio aqui para vocês. Vocês dizem que ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Eu vos digo, amai-vos uns aos outros, inclusive o seu inimigo. Você tem que amar. Agora, olha que situação difícil. Agora, ficou estreito o negócio, né? Amar a quem me ama é fácil. Agora, amar aquela pessoa que me odeia, como é que eu faço esse negócio? Então, veja que é a questão da essência. Você precisa ter amor na sua essência. Porque se você tiver amor na sua essência, né, dentro do seu coração, de uma forma espontânea, igual a questão da flor, independente do que as pessoas fazem para você, você vai continuar tendo aquela essência de amor. Portanto, nem tudo que as pessoas dizem
né? Porque a maioria das pessoas está falando uma coisa que aquilo está certo, né? Como eu gosto muito de dizer, nem tudo que dá certo é certo. E aqui há algo melhor, né? É que nem tudo que o mundo diz, né, que está certo, está de fato certo. Tem muitas coisas que as pessoas estão dizendo, grandes massas esmagadoras estão falando de muitas coisas hoje, mas não está certo, está errado. Então nós devemos ter esse julgamento também, né? Ter esse discernimento, melhor dizendo. Passando pelas perseguições. Certo dia, quando teve a oportunidade de matá-lo, Davi poupou a vida do rei Saul. Davi poderia ter dado fim ao seu sofrimento, mas não retribuiu a maldade com maldade, e sim com respeito. Lembra da questão que eu te falei da nobreza? Aqui mais um caso de nobreza. Davi poderia ter matado Saul, teve a oportunidade de matar Saul. Quem era Saul? Era um homem que perseguia Davi. Se ele teve agora o homem na mão, o que ele vai fazer? Vou matar Saul e acabou o meu problema. O que Davi fez? Davi poupou a vida de Saul. O que é isso? É um ato de nobreza. E isto, nós devemos ter isso na nossa vida, ter ato de nobreza. Ainda que o seu adversário, aqui eu digo claro, fica claro que nessa aula sobre a questão do adversário humano, não estou falando do adversário Satanás, não. Estou falando da questão humana. Aquela pessoa que não gosta de você, independente de quem seja. Então veja que Saul perseguiu Davi injustamente, né? Davi foi injustiçado, então Davi teve agora a oportunidade de fazer justiça com as suas mãos, né? E acabar com Saul e assim acabar com o seu problema. Mas o que Davi fez? Poupou a vida de Saul. Então nós devemos aprender com isso que sim, independente do que as pessoas fazem comigo, eu não posso pagar o mesmo mal, eu não posso pagar na mesma moeda, eu devo pedir auxílio ao Senhor. A Bíblia diz que é do Senhor a vingança, como diz lá em Deuteronômio 32, 35, né? Vamos falar sobre esse negócio. Então, o que nós temos que fazer? Orar e deixar nas mãos do Senhor, que o Senhor vai nos guardar deste negócio. Ainda que nós venhamos perecer, como foi o caso de Estevão, importante é que nós entregamos na mão do Senhor e está tudo bem. Importante é que nós não venhamos perder a nossa salvação, porque nós pagamos o mal com o mal. Nós vamos continuar pagando o mal com o bem, ou seja, a pessoa vai fazer o mal para mim, mas eu vou fazer o bem para ela. Por quê? Porque cada um só dá aquilo que tem. Como você tem a bondade dentro do seu coração, então você só pode fazer aquilo que é bom. Davi aprendeu a suportar perseguições. Sabe qual o segredo de Davi? Ele nunca deixou de louvar a Deus e entregar a situação ao Senhor em oração e confiou que Ele cuidaria de tudo. Foi justamente o que aconteceu. Quando Saul morreu numa batalha, Davi foi coroado no lugar dele. Vou falar sobre esse negócio aqui, que tem uma questão aqui que precisa ser esclarecida. Vamos falar aqui da nossa parte, que realmente é o que mais nos importa, que é o quê? Qual era o segredo de Davi? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele nunca deixou de louvar a Deus. Ele continuava louvando ao Senhor independente das circunstâncias. Ele também, tudo que ele ia fazer, ele entregava nas mãos do Senhor. Lembra lá de Salmo 121? Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, ele entregava tudo nas mãos do Senhor. Ele orava ao Senhor, e quando ele orava ao Senhor, ele fazia algo que muitas pessoas não fazem, que às vezes as pessoas até oram ao Senhor, mas as pessoas não confiam. Lembra da questão de Pedro, né? Quando Pedro estava preso? Que a igreja orava por Pedro, e quando as cadeias abriram, né, que ele saiu, possivelmente uma criança, eu não lembro se o texto agora relata, fala, Pedro estava fora e está pedindo para entrar. O que as pessoas que estavam orando disseram? Que é isso, menino? Pedro está preso. Mas nós não estamos orando para Deus libertar ele. Olha que situação. Eles estavam orando, mas não creram quando realmente veio o resultado da oração. Então nós devemos orar e confiar. E foi exatamente isso que Davi fazia. Davi orava e confiava. E por isso ele tinha muita vitória. Por quê? Porque o Senhor cuidava de tudo. Agora eu tenho uma questão aqui para resolver com você, que é o seguinte: foi justamente o que aconteceu. Quando Saul morreu numa batalha, Davi foi coroado rei no lugar dele. Isso não é verdade.
Por que não é verdade? Porque isso aqui na verdade é uma meia verdade, vamos assim dizer. Porque isso aqui precisa ficar claro. Algumas pessoas fazem confusão. Dizem que Davi foi coroado rei de Israel depois da morte de Saul. Isso não é verdade. O que acontece foi que depois da morte de Saul, Davi foi coroado rei de Judá. Então, enquanto ele estava rei de Judá pelos homens, é bom que fique claro, ele foi colocado lá pelos homens. Então Israel ficou sem rei? Não, Israel não ficou sem rei. Alguém ficou no lugar de Saul, governando o estado de Israel? Sim. Quem foi? Um homem chamado Isbosete. Você vê lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. E a Bíblia ali é clara, ele ficou rei sobre todo o Israel. Um outro ponto interessante é que as pessoas às vezes falam assim: mas ele não foi colocado pela mão do Senhor, foi pela mão dos homens. Verdade, assim como Davi também. Davi também foi colocado lá em Judá pela mão dos homens. Mas a questão de Isbosete é o seguinte: Isbosete, ele verdadeiramente ele tinha direito ao trono, então ele era 100% legítimo a coroação de Isbosete. Por quê? Porque Isbosete era filho de Saul. Uma vez que Saul morre, quem é que assume? O filho. É normal isso. Então, isso é legítimo. Então, Isbosete foi o segundo rei de Israel. E não aqui como aqui sugere que Davi foi coroado depois da morte de Saul. Ele até foi coroado, Davi até foi coroado, mas mais uma vez somente em Judá. Todo Israel foi reinado por Isbosete. Apóstolo Paulo, exemplo de amor. Veja o caso de Davi. Saul o perseguia porque se sentia um rei fraco e não porque Davi tinha feito algo contra ele. Já viu que às vezes as pessoas fazem coisas contra você e você deve se perguntar: mas o que foi que eu fiz para merecer esse negócio? Você não fez nada. Mas você não falou que a gente só planta aquilo que a gente colhe? É verdade, como diz lá em Eclesiastes 3, né? E também fala sobre a questão lá de Gálatas 6 e 7. Qual é o ponto? O ponto é: se você semeou algo, você vai colher aquele algo. Mas tem coisas que você não semeou que você vai colher a si mesmo. Por quê? Porque é Deus provando a sua fé. Porque é muito fácil eu plantar alguma coisa e colher aquilo, porque eu sei que se eu plantei mal, eu vou colher aquilo que é mal. Eu sei, eu mereço estar aqui. Lembra dos ladrões lá da cruz, que estava com Jesus? O que eles falaram? A gente merece estar aqui mesmo, porque realmente a gente fizemos aquilo que nós não devíamos. Então nós estamos aqui por justiça. Ou seja, ele reconheceu que aquilo que ele plantou, ele merecia estar ali. Mas o que ele falou de Jesus? Mas Jesus não merece estar aqui não. Esse homem nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, há situações que você vai passar que você não fez nada. Lembra de Jó? Jó não plantou nada de errado. Inclusive a Bíblia diz que ele era íntegro. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 1, fala que ele era íntegro. O próprio Deus deu testemunho de Jó. A coisa é tão profunda na vida de Jó que em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 e também no versículo 20, fala o quê? Que por sua própria justiça Jó se salvaria. Era um homem íntegro. Mas o que foi que ele colheu? 10 mortes de uma vez dos seus filhos, perdeu todo o dinheiro que possuía, só o sangue do cordeiro. Teve uma vida completamente devastada pelo adversário, mas ele não plantou isso. Mas foi o quê? Foi um propósito, foi uma situação que ele passou. Então tem situações que você vai passar, que você passará, mas você não tem culpa. E o que você precisa fazer nessa situação? Ficar firme no Senhor. Saber que às vezes tem pessoas que perseguem você só pelo fato deles se sentirem fracassados. Querem derrubar você por alguma razão. E infelizmente, às vezes até dentro da igreja mesmo você pode acontecer isso com você. Então, Saul talvez ele se sentia ameaçado por Davi. Mas Davi não queria tomar o lugar dele. Tanto não tinha, que lembra lá da questão de Israel, que eu estava falando sobre Isbosete? Davi só assumiu o trono em todo Israel depois da morte de Isbosete. Por quê? Porque ele respeitou a linhagem de Saul. Então, veja que mesmo depois de morto, Davi continuou respeitando a memória de Saul. Então, muitas vezes as pessoas vão te afrontar, não é pelo que você é pelo que as pessoas são.
É porque são pessoas fracassadas, são pessoas que estão desiludidas, então elas querem derrubar alguém para se sentir melhor, e de repente esse alguém é você. Mas continua dando glória ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, sabendo que o Senhor vai fazer justiça por você. Chamados para ser pacificadores. Sim, alguns advogados trabalham como conciliadores para ajudar as pessoas a resolverem suas disputas. Diplomatas também têm a opção de trabalhar para lidar com os conflitos internacionais entre dois países ou entre empresas. Diplomatas, aquelas pessoas, né, bem vestidas, intelectuais, que vai de um país para o outro, porque talvez países estão em guerra, em conflito, então vai aquele diplomata para, na diplomacia, né, na boa educação, a velha e boa educação, tentar conciliar os dois países para parar com a briga, com a guerra, com os conflitos. Da mesma forma também a empresa, às vezes tem uma empresa aqui ou outra que na diplomacia acaba com a briga entre duas empresas que talvez tenham o mesmo segmento, estão numa disputa na justiça ou coisa do tipo. Então o que acontece? Tem a diplomacia. Existe uma questão muito interessante na diplomacia, falando sobre aqui a Coca-Cola e a Pepsi, que certa vez parece que alguém da Coca-Cola descobriu a fórmula secreta da Coca-Cola e ofereceu para a Pepsi. Aí a Pepsi, no ato de nobreza, ela poderia fazer o quê, né? Pegar aquela receita da Coca-Cola, refazer a Coca-Cola com o nome da Pepsi e explodir de vendas. Mas a Pepsi, numa atitude de nobreza, entrou em contato com a Coca-Cola e entregou aquele funcionário. O teu funcionário X esteve aqui e nos entregou a fórmula da Coca-Cola, está aqui, nós não queremos. Vocês são a Coca-Cola, nós somos a Pepsi. A briga continua, existe a briga até hoje entre a Coca-Cola e a Pepsi, na questão do refrigerante em si. Mas há aqui uma questão de nobreza. Isso também foi uma questão de diplomacia. A pessoa, né, a Pepsi, acabou com a briga entre as duas empresas. Então veja que aqui, é claro que aqui foi uma questão mais talvez um CEO, né? CEO, é isso. Ou um diretor, algo parecido. Então há pessoas que realmente são pacificadores. Imagina, por exemplo, se a Pepsi aceita aquela receita da Coca-Cola. Aí a Coca-Cola ia entrar em briga judicial com a Pepsi ia se defender, ia ser um Deus nos acuda. Mas a Pepsi agiu de uma forma diplomática, de uma forma correta, de uma forma íntegra, e uma forma, como eu gosto de dizer, um ato de nobreza. Vivendo em harmonia com todos. A Bíblia instrui que devemos buscar a paz com todos e nos esforçarmos para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Pensa num negócio difícil, complicado, é a tal da santificação. Existe, em parte, alguma santificação. Por exemplo, quando a pessoa aceita Jesus agora, ela é santificada imediatamente. Se ela morrer naquele instante, ela morre salva. Depois disso, começa um processo de santificação durante toda a vida. Ela vai ter que se santificar todos os dias. E vem a santificação por último, né, que é a glorificação do corpo, que aí sim, no céu não entra pecado, então a pessoa estará 100% santificada, não terá nenhum pecado, então ela irá morar no céu. Então são 3 estágios aí da santificação. Agora, cá para nós, existe um ponto aqui muito interessante que é, se possível for, tende paz com todos. Por que tende paz com todos? Porque nem todos terá paz com você, mas você terá que ter paz com todos, ainda que alguém não queira paz com você. E isso é bem difícil, você ter paz com pessoas que querem o teu mal, que vivem em guerra com você. Então isso é uma questão muito difícil. Mas por que nós devemos seguir isso? Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, a pessoa pode ser um exemplo em tudo, mas se ela não for uma pessoa na santificação, não viver uma vida de santificação, ela não verá o Senhor. Ela pode ter boas obras,
ela pode ser uma pessoa boa, ela pode ser uma pessoa prestativa, ela pode ser isso, pode ser um bom professor, um bom pastor no bom sentido da palavra, nós sabemos que Jesus é o nosso bom pastor. Pode ser tudo, mas se essa pessoa não tiver santificação, ela está perdida. Conclusão. As pessoas que pertencem ao reino do céu são amigas de Jesus. Elas reconhecem que são falhas e que precisam da graça divina para amar em momento de perseguição. Que isso seja a nossa meta. Então, que nós venhamos fazer disso a nossa meta. O que é? Ainda que as coisas estejam contra nós, nós vamos continuar vivendo uma vida de paz e santificação. Vamos praticar. Número 1 é uma resposta pessoal. Número 2, marque a letra A e a letra C. Número 3, feliz as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você continue vivendo uma vida de paz, tendo no seu coração que, independente das circunstâncias, o amor vai sempre vencer o mal. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!